Parece que a perspectiva está cada vez melhor aqui para nossa cidade, e o programa de coleta seletiva de Foz do Iguaçu recebeu no sábado passado, 4 de maio, 8 novos caminhões do governo do estado do Paraná, que possibilitarão ampliar a cobertura em 100% das áreas urbanas do município até o final desse ano. A cerimônia de entrega aconteceu na Avenida Mário Filho, lá no Morumbi, e contou com a presença do prefeito Chico Brasileiro, do secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná, Márcio Nunes, do diretor administrativo Instituto das Águas do Paraná, Dair Fadel Júnior, diretor de coordenação da Itaipu, Newton Luiz Kaminski, da presidente da Cooperativa dos Agentes Ambientais de Foz do Iguaçu, que é a COAF, a Cleusa Cordeiro, além de moradores da região, e da nossa convidada de hoje, que está aqui, Rosani Borba, que é a coordenadora do programa de coleta seletiva do município. Seja bem-vinda, Rosani, e obrigada por aceitar participar do nosso programa de hoje. O que muito me alegra é que o assunto da coleta seletiva era, até antes da atual gestão, um problema crônico, né? Praticamente uma lenda urbana da sustentabilidade do município. E desde o começo dessa gestão, ano passado a gente inclusive teve a oportunidade de conversar sobre isso, a gente nota que houve uma maior dedicação com a reorganização do programa de coleta seletiva do município. Eu vou passar a palavra para você, Rosani, que com certeza você vai saber trazer para os nossos ouvintes muito melhor o histórico, né, dessa progressão que nós tivemos com relação à coleta seletiva de lixos e trazer até então essas conquistas e os benefícios que o município vai ganhar com isso. Bom dia, Renata, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente começar por isso mesmo, né? Nós temos um histórico de falta de coleta seletiva no nosso município, né? E a coleta seletiva, ela, na verdade, ela é já obrigada por lei. E a gente já está, nosso município já estava bastante atrasado para a promoção desse serviço, né? Porque é um direito nosso, enquanto cidadão, de poder fazer a gestão adequada dos nossos resíduos, de tudo aquilo que a gente gera na nossa casa, né? Claro que o poder público ele tem essa obrigação de nos servir né, com essa possibilidade desse serviço, e isso também nos possibilita, enquanto morador, enquanto munícipe, entender qual que é o nosso papel, né? Porque a gente recolhe todas as lixeirinhas de resíduos da nossa casa, põe num saco, põe lá na rua, e como se o problema tivesse terminado, né? Então a gente precisa entender também um pouco para onde que vai tudo isso, para a gente poder ter noção da importância que tem um programa de coleta seletiva no nosso município. Nós temos um aterro sanitário, sim, que no último estudo ele nos mostrou que nós temos mais 20 anos de vida útil do aterro sanitário. Então 20 anos é pouco, considerando o impacto que um aterro sanitário tem numa cidade, né? Considerando que o nosso aterro sanitário, quando foi construído, ele ficava bem longe de bairros. Hoje a cidade cresceu, ele fica lá no Porto Belo, então nós temos bairros próximos ao aterro sanitário que sofrem o impacto de um aterro sanitário. O aterro sanitário é um lugar onde a gente enterra o nosso lixo de cada dia. Sim. Mas o caminhão de lixo, aquele que passa na frente da nossa casa uma vez, quem não mora no centro, ele passa 3 vezes por semana, né, nos bairros. Ele passa na frente da nossa casa, recolhe a nossa sacolinha e ele vai embora, ele não fica ali. Ele passa uma vez por dia. Mas para chegar no aterro sanitário, muitos caminhões passam muitas vezes por dia, por exemplo, na frente de escola, porque essas escolas se instalaram, né, porque precisavam, as pessoas foram se acomodando e o serviço público precisou chegar até essas pessoas. Então, assim, o aterro sanitário, ele é uma solução saudável, né, para a população, porque ele cuida dos nossos resíduos, do lixo que a gente produz na nossa casa, mas ele também é uma forma de impactar, né, porque aquela área onde o aterro sanitário está, ele não vai mais nunca mais servir para outra coisa a não ser cuidar do lixo mesmo depois que o aterro sanitário deixar de receber esse lixo. Sem contar as emissões também de gases que ficam saindo ali o gás metano que produz no aterro sanitário, ele não polui porque ele é queimado e ele se transforma em água, né? A queima dele. Claro que existe até um estudo bem recente agora no nosso município de transformar esse gás metano que é produzido em energia. É um estudo que é possível, porém é uma tecnologia ainda cara no sentido da quantidade de gás metano. O nosso aterro não produz como um aterro de São Paulo, sim, por exemplo. Claro. Então a gente precisa ver o custo-benefício de tudo isso. Mas o nosso assunto não é esse nesse momento. Eu resgatei essa questão do aterro sanitário para a gente entender quão importante é
a gente não mandar coisas para o aterro sanitário. Então, há coisas que a gente não pode não mandar. O papel higiênico, a fralda descartável, o absorvente, esses materiais a gente ou sim precisa enterrar, controlar, cuidar. É isso que a gente precisa. Mais a garrafa PET, mais a garrafa de vidro, mais o papelão, mais o papel. Esses materiais não devem ir para o aterro sanitário. Por quê? Porque eles são materiais que precisam voltar para a cadeia produtiva. O papel pode virar outro papel. O plástico, ele pode virar outro plástico. E assim, sucessivamente, né? Então, significa o quê? Que quando eu mando uma garrafa PET para reciclagem, eu não vou precisar extrair petróleo para produzir outro plástico, considerando que o plástico vem do petróleo. Então eu volto para a cadeia produtiva, eu evito de extrair da natureza elementos que são essenciais, como o petróleo, por exemplo, mas eu não preciso deixar de produzir o plástico. Então essa é a grande importância ambiental da gente não mandar para o aterro sanitário. Por isso a coleta seletiva ela é importante, né? Outro ponto importante é que nós temos uma lei federal que obriga a coleta seletiva no nosso país e que ela preconiza de que a coleta seletiva precisa ser feita por pessoas catadoras, porque nós temos um contingente muito grande no nosso país, no nosso município não é diferente, de pessoas que sobrevivem dos materiais recicláveis, que são os catadores de materiais recicláveis. Então, a coleta seletiva ela pode acontecer de uma forma empresarial, mas ela precisa, e a nossa lei diz isso, que ela é mais saudável se ela acontecer dando condições de qualidade de trabalho para pessoas que já vivem disso, que são os catadores e que estão no mercado informal, que já são pessoas que estão consideradas à margem de muitas condições da nossa sociedade. Se uma empresa contratada pelo município, por exemplo, para fazer a coleta, muitas dessas pessoas que já trabalham com coleta não serão admitidas porque já têm certa idade ou porque não têm experiência, não têm escolaridade, e assim sucessivamente. Então, o nosso programa de coleta seletiva no município ele estava atrasado, como a Renata disse, desde o ano passado, dessa gestão do governo, que é uma gestão que se preocupa e assumiu a coleta seletiva no município, porque isso também é uma vontade política, precisa acontecer dessa forma, infelizmente ainda só é assim que ela acontece, e nós estamos então estruturando esse processo. Nós temos uma única cooperativa de catadores em Foz, que é a COAF, que ela tem 18 anos que ela existe, e ela então é que está colaborando conosco do governo para fazer acontecer a coleta seletiva. A cooperativa não tinha condições de assumir a coleta seletiva em 100% da nossa cidade, então por isso que a gente ainda não tem coleta seletiva em 100%. Nós tivemos um termo de colaboração da prefeitura com a cooperativa, que começou em maio do ano passado e fechou agora em abril, e a gente agora fez um aditivo para prorrogar por mais 12 meses esse termo de colaboração. Então, a cooperativa ultrapassou a meta do primeiro termo de colaboração, a meta de abrangência espacial e a meta de tonelagem coletada, né? E agora a gente então aditivou para mais 12 meses no sentido de chegar aos 100%, e é aí que entram os caminhões. Porque numa parceria com a Itaipu, o governo do estado e o município, a gente recebeu 8 caminhões que serão utilizados para incrementar o programa de coleta seletiva. Em paralelo com isso, estão acontecendo também os processos de reforma e ampliação dos centros de triagem e os barracões de reciclagem, que vão se tornar unidades de valorização de recicláveis. E aí, quando esse processo todo estiver concluído, que a gente está trabalhando muito forte para que a gente consiga fazer isso até o final desse ano, mais tardar fevereiro, março de 2020, aí a gente sim vai ter um programa de coleta seletiva com catadores e que atenda em 100% os nossos moradores com qualidade, mais qualidade. Ótimo, Rosane, era exatamente isso que eu ia te perguntar, sobre a infraestrutura necessária para que a coleta seletiva ela tenha 100% de abrangência no município. Então, a reforma e abertura de novas unidades, né, de barracão, a atividade agora desses 8 novos caminhões que foram entregues pelo Instituto das Águas do Paraná, que é uma autarquia vinculada à Secretaria do Estado do Meio Ambiente, e haverá também talvez pela COAF, algum movimento para reunir maior número de catadores. Você sabe se tem alguma
alguma expectativa com relação a isso? Essa é uma das necessidades, porque a gente tem, a cooperativa hoje tem 96 cooperados, mas a gente tem mais de 800 que não são cooperados, que são os autônomos. Certo. E a gente precisa também fazer com que a qualidade de vida, de trabalho deles melhore, né? Então, o que acontece hoje? Os centros de triagem, os barracões que existem hoje, eles são do município, que estão cedidos para a cooperativa para que ela possa fazer esse trabalho, né? Só que as qualidades deles não são as melhores, né? Não são as necessárias. Eles têm as mínimas qualidades, a mínima infraestrutura, e a gente sabe disso, porque você começou a nossa conversa falando sobre isso, né? Porque o município também, eles são espaços do município, eles, como a nossa casa. Se a gente não estiver fazendo a manutenção, investindo, ela vai se deteriorando, né? Sim. Então, é isso que a gente está fazendo agora, com o convênio com Itaipu. Esses barracões, eles estão sendo reformados. A gente está com 2 em reforma, a gente está com 3 para terminar, esperando as empreiteiras começarem, porque a gente fez a licitação, mas deu vazia. As empreiteiras não tiveram interesse, então a licitação foi refeita. Então a gente está nesse processo jurídico e aguardando também mais 3, estão em fase final de projeto, e aí também já vai para a licitação. Será o suficiente para cobrir a cidade toda, Rosane? Nesse momento, sim, serão 8, a gente vai ter 8 barracões, e aí eu com isso respondo a pergunta da Renata, porque os barracões eles vão ser maiores, eles vão ter todos os equipamentos necessários, prensa, balança, a esteira de separação, e aí então vai ser possível agregar novos catadores à cooperativa, porque a cooperativa não consegue colocar catadores se também não tiver condições de ter renda suficiente para eles se manterem, né? Então a gente está trabalhando nesses 2 focos, e aí sim a gente consegue atender 100% da coleta domiciliar porta a porta, e a cooperativa também vai conseguir voltar a fazer a coleta nos grandes geradores de forma mais efetiva. Rosane, os 8 caminhões são de modelo Ford Cargo 119, né, para o ouvinte que ficar curioso. Eu, sinceramente, não imagino, não sei como que é a parte interna desse caminhão, se ele faz se é possível fazer uma prévia separação do lixo ali, de óleo ou de resíduos secos e tudo mais. Até gostaria, se você souber dessa informação, se você puder nos contribuir. E eu queria te perguntar com relação ao investimento. Esses 8 caminhões, eles representam quanto de investimento do governo do estado, e queria saber se tem alguma contrapartida municipal. Bom, então assim, os caminhões, eles são próximos daquele caminhão que a concessionária faz a coleta do lixo domiciliar na nossa casa, certo? Tá? Eles são parecidos com aquele, mas ele não faz nenhum tipo de separação, porque a separação ela precisa ser feita dentro da nossa casa. Certo. E aí que nós, moradores, entramos, né? O programa ele contempla a entrega de uma sacola de ráfia para cada morador. Então os catadores vão passando, vão batendo nas casas, nas regiões onde a coleta vai sendo iniciada. Então a gente está agora, sábado foi o lançamento lá na região do Morumbi. Sim. Já tem 1 mês que os catadores estão falando com os moradores, eles batem, eles entregam a sacola de ráfia, eles entregam um panfleto que fala o que pode e o que não pode separar, e o dia da coleta. Então esse é o processo de convencimento também, né, com a população. E aí somos nós, moradores, que precisamos fazer a separação, colocar naquela sacola de ráfia, que não precisa necessariamente ser naquela, pode ser numa caixa de papelão, pode ser em outro, mas aquela é só para motivar. E para identificar também, né? E para identificar também. Mas se na minha casa já passa a coleta, mas no dia que o catador passou lá, eu não estava em casa e não me entregou a sacola, mas o meu vizinho recebeu a sacola, eu posso separar o meu material numa caixa de papelão e colocar no dia que a coleta, que o meu vizinho falou, olha, aqui na nossa rua vai ser na sexta-feira. Então eu posso colocar numa caixa de papelão ou no outro saco sem problema nenhum, tá? Então assim, somos nós moradores que temos que fazer essa separação. O que o catador faz? Ele vai recolher a sacola no dia da coleta, que é uma vez por semana, em cada região, recolhe aquela sacola, ele despeja dentro do caminhão. Então por isso que quanto mais separado de qualidade vier o material da nossa casa,
melhor vai ser o trabalho. Com relação ao óleo, esse caminhão ele tem um compartimento para receber o óleo usado de cozinha, para a gente não jogar na pia, não jogar no ralo, porque isso é um problema sério. Sim. A gente está poluindo as nossas redes de água, a nossa rede de esgoto, quando a gente faz esse desserviço, né? Sim. Então guarda dentro de uma garrafa ou de vidro, ou uma garrafa PET, vai guardando e leva num ponto de coleta. Tem muita gente que faz sabão e tal, ou o caminhão, quando ele começar a passar na nossa casa, porque ele vai avançar por região, ele vai ter um compartimento. E vai ter um compartimento para o vidro também. Então, a partir do momento que nós, os moradores, estivermos mais sabidos disso, a gente também pode separar o vidro numa caixinha, né, a parte daquela sacola, para o catador não correr esse risco, para não misturar, não quebrar com as outras coisas, tá? Então, isso vai no caminhão, certo? Tá? E a outra pergunta que você fez era a do investimento. Isso. Bom, o investimento é assim, ó. O Instituto das Águas do Paraná fez um investimento de 2 milhões para a aquisição desses 8 caminhões. Passa um pouquinho de 2 milhões. Qual a contrapartida do município? 24 mil. 24 Então nós ganhamos, na verdade, um belo presente e a gente precisa honrar esse presente, né? Também eu quero dizer para a população que os 8 caminhões não vão começar a rodar na semana que vem. Sim. Os caminhões, eles vão rodar à medida que o programa vai avançando. Então, a gente não vai colocar 8 caminhões na rua. Ele não vai chegar na Vila Holanda agora, ele não vai chegar no Porto Meira agora, ele não vai rodar no centro agora, porque a gente precisa estruturar o programa considerando que a cooperativa ainda está sendo estruturada para receber e para... Então, assim... A gente está avançando, nós estamos agora chegando na região do Morumbi, então a gente está atendendo 46% da população já do município, quase 50%. Quase metade, E aí a gente agora, a partir da segunda quinzena de junho, a gente já quer também chegar na região da Vila A, KLP, por ali, e até o final do ano a gente quer estar no 100% da cidade. Nossa expectativa é a cada 2 meses e meio avançar uma região. Maravilha. Rosane, primeiro eu quero agradecer a sua participação, a todas as informações que você passou. Eu te passo a palavra aí para você se despedir do público e também fazer alguma consideração final. E peço que você deixe, então, um número de contato, se alguém quiser tirar informações ou até mesmo saber qual a previsão que o bairro dela vai começar a ser atendido pelo programa de coleta seletiva. E depois eu passo a bola para o Moacir. Tá bom? Exatamente. Então, vamos lá. Então, nós, na verdade, enquanto gestão do programa, né, enquanto governo, agradecemos essa oportunidade. Quero dizer que esse programa, para acontecer, ele precisa que ambas as partes, elas funcionem. Na verdade, nós temos 3 partes, né? Nós temos os catadores que estão há muito tempo fazendo esse serviço para o município, mas agora estão sendo reconhecidos por esse serviço, porque estão com esse apoio forte do governo. O governo, que entendeu que é um serviço necessário e que o governo precisava fazer esse investimento, né? E a população. Então, assim, hoje o nosso elo muito forte é a população. Se cada um de nós que já recebe a coleta seletiva conseguirmos fazer bem certinho a nossa parte, fazer essa separação, colaborar, a gente vai ter menos problema com dengue, a gente vai ter menos problema de saúde pública. Sim. Porque o problema de saúde pública, de doenças aí, dengue, chikungunya, todas essas, elas são decorrentes do acúmulo de lixo na nossa casa. Sim. Não é na casa do vizinho, é um problema que é nosso, individual e coletivo. Então, quando a gente conseguir entender isso e fazer parte desse processo, a gente vai estar retroalimentando um processo, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, que são os catadores, aumentando a renda deles, tornando as pessoas mais felizes e saudáveis, e a nossa vida também. Então, a gente agradece. Posso deixar o meu contato. Meu telefone é o 99811-6196. Nós temos hoje uma equipe para o programa de coleta seletiva, que são eu e mais 4 pessoas. Então, a gente está à disposição aos moradores. E daí também, se algum assunto for com a cooperativa, a gente repassa o telefone da Cleusa, que é a presidente da cooperativa, que é parceiro nisso, é na Coaf. E a gente segue aí agradecendo essa oportunidade. Marco Zero, onde tudo começa.